Olha, você aí na sua casa deve ter visto essa notícia. Destroços de um foguete chinês lançado na semana passada vão entrar na atmosfera neste fim de semana. E ele estaria descontrolado. Para entender que foguete é esse, se existe perigo ou não, a gente conversa agora com o Sérgio Sacani, que é geólogo e editor do Space Today. Sérgio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente tem colocado nas redes sociais, até na imprensa, que ele está descontrolado. Então vamos primeiro responder isso. De fato, o foguete, essa reentrada, está descontrolada mesmo? A gente não tem noção de onde ele vai cair? Oi, boa noite, Gustavo. Obrigado aí vocês. Então, vamos entender um pouco, né? Quando a gente fala o descontrolado, né? Todo foguete, quando ele é lançado, ele volta para a Terra de algum jeito, ele cai. Isso aí não acontece só com esse foguete, não. Com o Falcon 9 da SpaceX acontece isso também, com o segundo estágio, ele reentra. A gente chama de reentrada na atmosfera. O problema é que nós temos hoje uma grande incerteza da hora e do local onde esse pedaço, que não é o foguete todo, tá? É só uma parte dele, porque as outras partes já foram descartadas. É uma parte dele, é o estágio principal dele ali que a gente chama, que vai entrar. Por que o pessoal fala que está descontrolado? É por conta disso, é por ter uma incerteza da hora e do local onde vai ocorrer essa reentrada. É simplesmente por isso. Sérgio, como a gente não tem certeza de onde vai cair, existe a possibilidade que ele caia talvez aqui no Brasil ou em outra área habitável, em algum país onde haja uma grande metrópole? Isso pode acontecer ou é muito raro isso acontecer? Então, duas coisas que a gente tem que colocar, tá? Os foguetes, normalmente, eles já são feitos de um material para queimar na atmosfera. Então, assim, esse foguete ele vai reentrar, esse módulo aí vai reentrar, normal, coisa que acontece normalmente, mas ele provavelmente vai ser destruído totalmente na reentrada. Ele vai queimar todo ele vai ser queimado. Talvez não sobre pedaço nenhum. Se sobrar algum pedaço, isso aí até de acordo com o próprio pessoal dos Estados Unidos, até que está monitorando esse pedaço de lixo espacial que a gente chama, vai ser pedaços muito pequenos. Pode cair em lugar habitado? Pode, logicamente. Mas como a superfície da Terra tem mais de 70% de água, né, os oceanos e tudo mais, a chance muito maior é que ele caia no oceano. Nós vamos ficar sabendo, assim, mais ou menos com mais certeza, quando estiver faltando cerca de 6 horas para a reentrada dele, que deve acontecer aí entre dia 8 e 9 de maio, ou seja, nesse sábado e domingo, na madrugada aí no horário nosso aqui do Brasil, deve acontecer ali na madrugada entre sábado e domingo. E o ponto mais provável que vai acontecer essa reentrada é na costa australiana, mas é no mar, é no meio do oceano ali, mais perto da Austrália. E Sérgio, essa foi uma notícia que viralizou muito, obviamente, pela internet, mas para vocês que são conhecedores do mundo científico, pelo que eu entendi, não é algo fora do comum. Como você mesmo comentou na entrevista, os foguetes vão para o espaço e aí eles têm que voltar. Há uma tendência, né, com a corrida espacial tão quente como está agora, com a entrada de empresas privadas, que isso aconteça mais vezes e a gente tem controle, a gente tem órgãos ali para ficar controlando a reentrada desses foguetes? Sim, com certeza nós vamos ter muito mais desse tipo de notícia, tá? Esse foguete aí, ele chamou atenção porque atualmente, dos objetos que vão reentrar, para o pessoal saber, todo dia reentra alguma coisa na atmosfera. É que a gente não fica sabendo, são pedaços pequenos. O que chama atenção é que atualmente esse é o maior pedaço que a gente chama de lixo espacial. Por que é lixo espacial? Porque ele não tem mais funcionalidade, ele já cumpriu a funcionalidade dele, que era colocar a estação espacial chinesa na órbita, e agora ele está só mesmo ali esperando o momento da reentrada. Ele é o maior pedaço, por isso que ele chamou muito a atenção. Mas com certeza isso vai se intensificar e sim, esse lixo espacial ele é monitorado. Então, tem vários órgãos oficiais que monitoram esses lixos e tem até pessoas amadoras, astrônomos amadores que monitoram, ajudam no monitoramento, fazem imagens e tudo mais. Então, assim, embora o descontrolado às vezes chama muita atenção, né?
Ele está descontrolado é por causa da incerteza, mas ele está muito bem monitorado. Então a gente tem uma ideia ali e quando estiver faltando umas 6 horas, o pessoal já vai saber onde que vai ser a reentrada. Ou seja, no fim das contas, está todo mundo de olho nesse pedaço de foguete e o pessoal pode ficar tranquilo que nada de sério pode acontecer aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Pode ficar tranquilo, provavelmente ele vai queimar inteiro na atmosfera, não deve sobrar pedaço nenhum. Os foguetes, eles já são feitos para isso, tá, pessoal? Eles já são feitos para realmente, se acontecer, igual está acontecendo nesse caso, né, de ter uma reentrada, os pedaços todos queimarem na atmosfera e não proporcionar risco para ninguém que está aqui. Então, podem ficar tranquilos. Muito provavelmente, assim, a grande, com mais de 90% de chance mesmo, que ele cai em algum lugar do oceano. É só a gente saber aonde ali direitinho, mas vamos acompanhar aí que durante o final de semana nós vamos ficar sabendo. E no final das contas pode ser que a gente consiga ver alguma imagem que chame a atenção, justamente desses pedaços pegando fogo ao entrar aqui na atmosfera? Dependendo do lugar, se não for um lugar assim muito isolado, né? Porque normalmente é num lugar muito isolado que eles reentram. É no meio do Oceano Pacífico, no meio do Oceano Atlântico. Se não for um lugar muito isolado, com certeza nós teremos imagens ou podemos ter imagens de algumas órbitas antes dele reentrar, quando ele ainda estiver com uma certa altitude, ele passando em alguns lugares, o pessoal fazendo imagem. Hoje mesmo nós já temos, né? Tem observatórios aí que já fizeram imagens, tem pessoas em alguns lugares do mundo que estão conseguindo fazer imagem dele quando ele passa, porque, afinal de contas, ele tá com um certo brilho e ele não está tão alto, ele está uns 200 e poucos quilômetros de altura. Então, o pessoal consegue fazer imagem dele. Agora, ver ele queimando mesmo na atmosfera, se for num lugar próximo que tem pessoas, se não for num lugar muito isolado. Se for num lugar muito isolado, nós nem vamos saber, nem vamos ter imagem dele reentrando, não. Boa, Sérgio, obrigado pela explicação didática e simples, porque tinha muita gente, por incrível que pareça, estava assustada com essa possibilidade de um foguete cair na Terra. Um forte abraço e até uma próxima, Sérgio.